Fala pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula. Hoje eu estava olhando aqui a nossa agenda do curso e já vi que depois dessa aula faltam só 4 aulas, né? Dá para sempre dar uma olhadinha nas aulas que já passaram, né? Aquela coisa toda. Eu já comentei em outras aulas também que é importante talvez ter o conceito de que redação científica é um conteúdo também a ser estudado, ou seja, eu tenho que voltar muitas vezes nele, ler de novo, olhar, pensar sobre, né? Refletir, aquela coisa toda. Não adianta, não é uma receita de bolo, né? Não tem como fazer uma receita que vai lá, segue os passos e vai funcionar todas as vezes iguais, né? Então, a aula de hoje, ela vai falar sobre um aspecto que é muito importante, não só na redação, mas também na construção do projeto, né? Nosso curso, ele é focado na redação do artigo original, mas, como eu comentei em outros momentos, tem muita coisa que acaba servindo também de quando vocês estão escrevendo o projeto, por exemplo. E eu sei que muitos aí que estão acompanhando o curso podem estar passando por esse momento de escrever o projeto. Então, tanto no projeto quanto na execução, né, os materiais e métodos vão ter uma participação fundamental, eu diria, né? Porque não é só descrever o que foi feito ou descrever o que vai ser feito, é também mostrar como vocês vão abordar a pergunta de pesquisa. Eu já comentei isso em outra aula, mas vou relembrar. Não sejam pesquisador de equipamento. Vocês não podem ser pesquisador de equipamento, vocês vão fazer uma pesquisa baseada no equipamento que vocês têm na mão. Tem que ser o contrário. Vocês têm que ter uma linha de investigação e aí vocês vão buscar os métodos que precisam para desenvolver aquela linha. Claro que eu entendo que muitas vezes, eu quero fazer uma pesquisa com ressonância magnética, então, mas a universidade não tem ressonância magnética, muito menos laboratório. Então, é óbvio que numa situação assim, vocês têm que adaptar a linha de vocês. Também não dá para pensar, né, que a gente, mas eu quero fazer, eu quero muito, tá? Não vai rolar, né? Não tem instrumentação, não vai rolar. Agora, o que não pode ser é assim, eu tenho um sensor de força aqui, então eu quero saber o que eu posso fazer com esse sensor de força. Não é assim que funciona. Então a gente vai falar bastante sobre métodos hoje, né? Vou dar para vocês algumas dicas, né, iniciais de como escrever, como organizar. Vou passar algumas impressões que eu tenho também da literatura e também revisando artigos, né? Para que no final vocês consigam ter escutado alguma novidade, ter aprimorado um pouco alguma coisa que vocês já conhecem e também terem formado, quem sabe, né, eu espero muito isso, uma visão um pouquinho mais crítica da construção aí do trabalho científico. Lembrando, né, só para garantir que está todo mundo na mesma página, como dizem, né, então, assim, o nosso material está disponível, complementar, né, vocês entram no site aqui do grupo, é um link mais direto que eu coloco, e depois lá vai ter o link para uma página que é específica de aulas, né, e ali tem a redação científica, está lá todo o material, para vocês darem uma olhada depois com mais calma, tem referências, enfim, toda aquela coisa. E essa página, ela é atualizada quase que constantemente, assim, porque às vezes eu estou estudando alguma coisa, eu acho legal, vou lá e coloco na página. Uma vez por semestre, vocês podem dar uma olhada depois, pode ser que tenha alguma coisa nova que vocês não tinham visto ainda. Uma vez por semestre que eu digo, porque ninguém vai ficar acessando toda semana. Se quiserem, vai ser uma honra, mas eu acho que vocês não vão fazer. Né? Então, assim, a gente vai começar essa aula de materiais e métodos falando que para tudo tem um método, né? Independente se é para uma coisa boa ou uma coisa ruim, sempre vai ter um método envolvido. Dentro do conhecimento científico, a gente vai ter que trabalhar um pouco com esse método, porque ele vai ser a ferramenta fundamental para permitir a reprodução do estudo. Então, se vocês lembrarem lá das primeiras aulas, né, eu comentei que uma teoria, para ela ser derrubada ou confirmada, ela tem que ser testada várias vezes, né? Para poder testar ela, eu preciso descrever como é que eu fiz, se alguém for replicar. Então, eu vou comentar um pouco também brevemente nessa aula de hoje de algumas questões sobre reprodutibilidade, validade de dados, né, que o método nos ajuda muito também a garantir isso não, né, porque vou comentar depois, mas ajuda a dar um pouco mais de segurança para quem está lendo, né, eu acho que isso é importante. Então, primeira coisa, eu sempre gosto de dar algumas dicas, não, de fazer alguns comentários sobre a questão das relações de alunos, diferentes níveis e tal. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é assim, vocês não podem pensar o trabalho de vocês como uma coxa de retalho, em que cada um escreve um pedacinho, vai lá, junta tudo e vai ficar bom. Não vai ficar bom. Mas eu fiz assim uma vez e foi publicado. Pode ter sido, entendeu? Mas não quer dizer que vai ter ficado bom. Pode ter ficado bom, mas a chance é muito maior de não funcionar. Por quê? Porque vocês têm que trabalhar juntos, né? Os autores têm que trabalhar juntos no texto. Por isso que eu sempre digo,
façam primeiro uma reunião, discutam os resultados, organize uma linha de pensamento que todos os autores concordam, e aí pode ter uma outra pessoa que vai ficar mais responsável por escrever, óbvio, né? Até porque tem um ditado aqui no Sul, não sei se nos outros lugares do Brasil o pessoal fala isso, que o cachorro que tem muito dono morre de fome, né? Porque não, tu vai dar comida para ele, não, deixa que eu dou, quando vê ninguém deu comida. Então assim funciona também aqui, vocês têm que trabalhar juntos. Tá? Então evitem, por exemplo, no laboratório de vocês, no grupo de vocês, dizer para o aluno mais novo, que tem menos experiência, quando eu digo mais novo aqui, pessoal, no contexto do nosso grupo, é o que tem menos experiência, tá? Não é em termos de idade. Então, diz assim, vai escrevendo método aí. Por quê? Por que às vezes fazem isso? Porque pensam, os métodos é um pouco mais fácil, porque é só relatar o que foi feito, né? Não tem que discutir, não tem que, entre aspas, aqui pensar muita coisa, né? É só relatar o que foi feito. Não, isso aí não vai funcionar. Por quê? Porque esse aluno, conforme ele for avançando, ele vai precisar conhecer também as outras partes do texto. Né? Aí você pode dizer, não, mas aí ele vai lá e faz o curso na Neuromac TV de redação científica. Mas não é só isso também, né? Pode até ajudar, né? Que bom que ele olhe lá todo o material. Mas vocês têm que trabalhar a formação científica junto com eles, né? Então todo mundo tem que estar trabalhando meio que ao mesmo tempo no negócio para a coisa funcionar legal. Porque lembrem, o nosso trabalho de pesquisa científica no Brasil, na minha opinião, ainda é um trabalho muito mais voltado à formação de uma identidade de alguém que pensa de maneira científica do que se preocupar em grandes descobertas. Tá? Na maioria dos grupos, o trabalho é de formação de caráter científico. Tem grupos de ponta que estão trabalhando lá na fronteira do conhecimento, trazendo coisas extremamente novas? Tem, mas a maioria não é isso que está fazendo. A maioria está trabalhando para fazer a formação científica daquele cara que vai para o campo de trabalho, vai trabalhar na outra universidade, no meio profissional aplicado, enfim. Então vamos pensar sempre sobre isso de maneira crítica, não segreguem, né, essa seção dos métodos aí na redação. Outra coisa que também é importante lembrar, eu tenho comentado isso bastante, é que assim como tem literatura científica lá de biomecânica, de reabilitação, de medicina, de zootecnia, ciência animal, bem-estar, tudo isso, todos esses temas têm literatura específica, né? Redação científica também tem. Tem vários artigos que nos ajudam a construir essa nossa ideia de como escrever, como contar a história dos trabalhos, né? E como formular também os trabalhos. Esse é um artigo que está também no site lá. Ele é uma discussão, ele não é um artigo recente, né? Mas ele é uma discussão bem interessante sobre os métodos de pesquisa, né? Então ele traz no título algumas coisas que instigam a escrita do método. Quem, o que, quando, onde, como e por quê. Né? Então, basicamente, essas são as perguntas que vão estar sendo envolvidas na redação dessa sessão. Então, de certa forma, a gente vai responder essas perguntas. E o autor coloca ali, né, os ingredientes, né, para um método, uma sessão de métodos que tenha sucesso. Então, o que é sucesso para a sessão método de um artigo? Vocês podem pensar um pouquinho, o que é o sucesso nessa sessão? Bom, o sucesso nessa sessão, tem um monte de S aqui, né? Mas o sucesso, então, desse item, para ficar um pouco mais fácil de falar para mim, passa por transmitir ao leitor uma ideia clara e exata do que foi feito, permitindo que esse leitor, se ele for outro cientista que queira replicar o estudo, ele consiga visualizar como foi feito. E, além disso, ele consiga identificar que os resultados apresentados naquele artigo são válidos, são verdadeiros. Né? É mais ou menos isso aí que o método vai estar passando. Né? Então, a gente vai falar um pouco de quais são os itens então, que vão estar sendo abordados ali. Então, nesse mesmo artigo, ele traz uma tabela, depois vocês podem olhar lá com calma, né? Onde ele traz cada pergunta e ele explica, né, o que é ali. Então, quem? Quem que tem os dados? Quem revisou? Quem coletou? Quem buscou os participantes? Quem preparou os reagentes? Quem fez as primeiras análises? Quem rodou a estatística? Quem revisou o protocolo de ética? Quem financiou? Então, se vocês pensarem, todas essas perguntas muitas vezes estão lá na seção de métodos, né? Então, assim por diante, o artigo traz esses pontos, né, e vai abordando, né, cada um desses itens aí ao longo da redação. Então, eu não vou repassar todo o artigo aqui, não faz sentido, porque vocês podem olhar depois lá com calma. Né?
mas é importante ter alguns highlights, né, que esse artigo apresenta. Porque a gente já sabe, na verdade, pessoal, tem muita coisa que eu comento aqui nessas aulas que vocês já sabem. A questão é que às vezes a gente não consegue colocar no papel aquilo, né? Mas, por exemplo, essa sessão tem que descrever os experimentos importantes que vocês fizeram. Ela tem que estar organizada em sessões, porque isso vai ajudar, né, a entender o texto e também a fluir a sequência, né? Ela vai ser escrita no passado, porque já foi feito, né? Então, reparem que introdução, que a gente já teve aula, e a discussão, que a gente vai ter mais à frente, resultados também, né? A gente está apresentando no presente. E o método, a gente vai apresentar no passado. Faz sentido, né? Porque eu estou introduzindo, eu estou discutindo, mas eu fiz o experimento antes. Então, como eu fiz, está no passado. Então, eu já fiz, já foi, já era, já está feito. Não tem mais o que fazer, não tem como voltar. Então, a gente vai escrever a seção do método sempre no passado. E tem algumas exceções, né? Claro, de gramática daí, né? Quando vocês estão chamando o texto para uma figura ou uma tabela, vocês vão usar o presente. No resto da situação, onde o método está descrevendo o que está sendo feito, vocês vão estar escrevendo no passado. Não tem muita novidade aqui, mas é importante a gente ir do básico até o mais avançado que o nosso tema. Outra coisa importante também é vocês tentarem, na medida do possível, e depois vai ter itens mais específicos disso, tá, pessoal? Estou só preparando o terreno aqui. Vai ter vai ter uma importância muito grande vocês conseguirem colocar esse texto em ordem cronológica, né? Uma sequência das coisas aconteceram. Então, por quê? Porque essa sequência temporal ajuda também a entender o texto. Claro que vai ter alguma situação, né? Por exemplo, quando os experimentos foram feitos todos ao mesmo tempo, aí não tem muito sentido, não tem uma ordem cronológica. Vocês vão descrever da forma que fica mais fácil, tá? Mas se vocês fizeram uma medida para obter um parâmetro, para fazer outro teste, para depois desse teste fazer um reteste de alguma coisa, vocês já têm uma sequência de 3 momentos diferentes. Então, vocês vão organizar o método desse jeito, preferencialmente na ordem cronológica. Bem, então hoje a gente vai falar sobre essa importância desse item, já começamos, né? A diferença de metodologia para materiais e métodos, quais são os itens mais importantes de aparecerem nesse item do texto. Algumas informações são desnecessárias, que talvez não precisem, né? Algumas dicas e alguns exemplos de revistas que eu trago para vocês. E depois um último slide que tem algumas perguntas para que depois vocês possam pensar sobre o texto que vocês estão construindo ou vão construir, ou como que vocês estão fazendo ele, se ele está de maneira objetiva e clara. Já ficou meio claro aqui para vocês, né, que essa ideia de fracionar o texto, né, de cada um escrever um pedaço não funciona, e talvez, né, isso aí não funcione porque vai fazer com que a gente não consiga ter uma precisão muito grande na escrita, né? Então, o que eu falo, como é que eu falo disso? Vocês já ouviram falar provavelmente sobre a questão de estilo de redação, né? Então, é que o jeito que a pessoa escreve, a forma como ela escreve, né, a forma como constrói as frases. Então, já começa que se vocês juntarem isso dessa forma, de cada um fazer um pedacinho, vocês vão acabar fazendo com que essa seção de métodos fique ruim e não ajude vocês. E os métodos aqui, eles têm que trabalhar a nosso favor, eles não podem trabalhar contra a gente, tá? Muitas vezes falta uma informação no método. Aí o que acontece? Se falta aquela informação no método e tem um resultado sobre aquilo, o revisor, que vai ser o primeiro contato, vamos dizer assim, que o nosso artigo vai ter, fora dos autores, ele já vai ficar na dúvida, entendeu? Então, uma frase faltando no método de vocês pode significar 4 meses esperando. Vocês têm que pensar nisso, porque aí tem uma questão técnica, burocrática também. Esse artigo vai para revisão. Se faltar uma informação no método, primeiro, talvez eles neguem, né? Vão negar, porque já que está faltando, vai demorar e tal, então deu para ti, tchau, né? Ainda assim, se o trabalho de vocês não for negado e vocês tiverem uma oportunidade de revisar, vocês vão esperar no mínimo 4 meses. Então não tem por que deixar de colocar uma informação que vocês têm. É uma coisa de método que vocês fizeram, vocês têm essa informação. Então por que não colocar, né? Então vamos pensar sempre em
fazer com que esse item de métodos trabalhe a nosso favor, não trabalhe contra a gente. E eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui para vocês como que eu posso fazer essa sessão de métodos me ajudar. Tá? E buscando sempre aquele objetivo de fazer com que a nossa conclusão, que é o mais importante, que eu comentei já, né, antes, ela seja válida, né? O leitor consiga olhar ela e dizer, pô, é isso aí mesmo, os resultados estão aí, né? Então eu posso assumir que o que eles estão falando não tem nenhuma influência de questões metodológicas ou até mesmo de algum erro, né? Existe chance de mesmo assim ter erro ou estar errado, ou ter alguma falha? Existe, né? A gente tem vários casos de artigos que têm problemas, mas a gente tem que tentar ainda acreditar na ética, né? A gente ainda tem que acreditar na ética na redação científica, porque a gente é uma questão de muita confiança, ler um artigo e assumir que a pessoa de fato fez tudo que está ali, né? Então, mas também o dia que a gente não conseguir mais acreditar na ética na redação científica, na desenvolvimento científico, a gente tá ferrado, né? Aí primeiro que vai começar a morrer gente, né? E aí depois não vai dar para fazer mais nada. Então, método é um item obrigatório em quase todas as revistas, né? Tem algumas revistas que tu pode, por exemplo, ter um protocolo registrado e aí talvez ali não descrever tanto, né? Mas a gente precisa muito desse item, né? Então, não é uma opção, pessoal, dizer assim, eu não vou fazer método, não vou colocar. Não é. Depois a gente vai ver na aula que vem que nos resultados é uma opção. Não vou colocar figura, vou colocar só tabela. Ou não vou colocar tabela, vou colocar só figura. Lá vocês têm essa opção. Aqui não. Aqui vocês vão ter que trabalhar nesse item, né? Então, qual que é o objetivo do método? Informar o leitor sobre o sujeito do estudo, a sua estratégia de pesquisa, como os dados foram coletados, abordados e analisados. Então, a gente tem que pensar que o leitor tem que conseguir validar o resultado de vocês a partir das informações de método. Então, ele tem que olhar um resultado e identificar se aquele resultado foi obtido de maneira adequada. Se a técnica utilizada foi boa, se foi seguindo as normas, enfim. E também esse item tem que permitir que o estudo de vocês seja replicado. Tá? Então, lembrem que o que eu já comentei nas primeiras aulas sobre replicação, né, e repetibilidade de estudos. Tá? Então, é muito importante para a gente conseguir garantir que aquilo ali, de fato, aquela teoria é robusta. Só que aí o que acontece? Tem um limite assim muito fino, né, entre o exagero, né, de informações e a falta de informações no método. O quanto que eu tenho que detalhar, o quanto que eu tenho que colocar de informação. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Outra coisa importante é que os métodos não devem trazer resultados dos sujeitos, né, dados dos sujeitos. Aí aqui talvez muitos de vocês pensem, não, mas eu sempre gosto de colocar ali média, idade, média de um padrão de idade, massa corporal, estatura, né, ou se eu estou trabalhando com modelo animal, como é que é nos animais e tal. Agora, isso vai depender muito, né? Eu vou comentar depois. Se o dado do sujeito de vocês é um resultado, por exemplo, vocês estão estudando obesidade. Se vocês estão estudando obesidade, a massa corporal do sujeito é importante. Então, ela não é um dado metodológico, ela vai lá nos resultados. Né? Agora, é claro, daqui a pouco, só descrevendo meu grupo de estudo ali, o número de pessoas que eu avaliei e tal, aí tudo bem eu colocar os dados de caracterização. Né? Mas cuidado para não colocar resultados, né? Variáveis operacionais que vocês vão discutir dentro da metodologia. Eu vou mostrar depois, no final da aula, um artigo que tem um exemplo bem estranho disso aí para vocês olharem. Tá? E não discutam nada no método, entendeu? Por exemplo, eu estou usando a técnica X. E aí você, não, a técnica X eu estou usando porque um estudo recente mostrou que ela é relevante nesse contexto. Não, pessoal. Vocês estão usando a técnica X. Ponto. Lá na discussão, vocês podem colocar um item falando sobre isso. Né? Tá o resultado. Esse resultado foi obtido a partir da técnica que tem sido demonstrado, segundo estudo recente, relevante para tal contexto, né? Aí sim, no método vocês não vão estar discutindo as coisas, né? Que nem nos resultados. Resultados, a aula que vem também, a gente não vai discutir nos resultados. Tá? Deixa a discussão, vai discussão. Senão muitas vezes chegam na discussão e não sabem o que colocar por isso, entendeu? Colocam tudo no método antes, colocam nos resultados, aí acabam se perdendo. Outro item importante a gente elucidar hoje, né? Diferença de metodologia e método, né? Então, por exemplo, vamos ver esse texto aqui. Diz assim, já que os estudantes não estavam disponíveis para responder à pesquisa sobre o sucesso acadêmico, nós mudamos nossa metodologia.
E, em vez deles, utilizamos respostas dos instrutores. Então, esse é um pedaço de um artigo, né? Então, olha o que aconteceu. O que eles fizeram? Como os estudantes não podiam responder, né, a ferramenta, o questionário, alguma coisa assim que eles estavam fazendo, eles perguntaram aos professores. Então, a metodologia era fazer pesquisa, né, de acordo com aquela ferramenta. Isso não mudou. O que mudou foi o método, porque em vez de eles perguntarem aos estudantes, eles perguntaram aos professores. Então, por isso que esse item, ele é nomeado nos artigos materiais e métodos. Porque pensa assim, a metodologia, vou pegar um exemplo mais próximo das áreas que eu estudo, tá? A metodologia para análise de movimento 3D, fazer uma reconstrução de movimento 3D, a metodologia mais comum é a captura de movimentos a partir da filmagem e reconstrução em 3D. Essa é a metodologia. Agora, o método pode variar. Eu posso fazer isso com acelerômetros, com câmeras de vídeo, com câmera infravermelha, com sensor inercial. Então, essa é uma das diferenças entre a metodologia, materiais e métodos, e uma das razões para que no texto o item acabe sendo nomeado, né, o título ali da sessão, como materiais e métodos, ou métodos também, algumas revistas. Agora, sinceramente, pessoal, isso é a questão teórica, entendeu? É teórica. Agora, por que tem uma variabilidade, então, muito? Tem gente que chama de metodologia, tem gente que chama de materiais e métodos, porque quando a gente pega o que isso significa, a gente entende o que significa. Tem que descrever como foi feito, como foi abordado. Tá? Mas o conhecimento teórico sobre redação científica, sobre metodologia científica, tem uma fundamentação para ser um termo ou outro. Tá? Vocês acabam encontrando algumas revistas que colocam lá, metodologia. Fica aí a reflexão sobre esse. E aí a gente vai começar a escrever, né? Vamos começar a escrever esses métodos. Vocês podem estar se perguntando agora, tá, mas isso aí já não devia ter escrito, né? Porque se eu estou escrevendo um artigo, eu tenho um projeto. Sim, vocês vão aproveitar muito do que já tem e depois eu vou comentar aqui que vocês podem, inclusive, já ir escrevendo enquanto estão fazendo, não precisa esperar, né? Eu brinco com meus alunos, enquanto espera um sujeito chegar, vai escrevendo o método já deixa pronto, né? Como que vai ser escrito isso? Tá? Dependendo da revista, esse item de métodos vai aparecer em locais diferentes. Então, aqui tem 3 modelos, né, mostrando o seguinte. O modelo 1, que a gente chama aqui de tradicional, ele tem introdução, materiais e métodos, resultados e discussão. Tem outros modelos, né, que a gente encontra em algumas revistas, tá? Não é muito comum, mas em revistas de maior impacto a gente observa isso bastante, né? Por exemplo, o modelo 2. O modelo 2, ele traz a introdução, e aí ele traz um item que é sujeitos e delineamento. Eu estou falando aqui sujeitos e delineamento, mas poderia ser participantes de desenho experimental, experimental approach, pode ter outros termos, o que vale é o que significa, tá? Então, introdução, depois fala quem são os participantes e a metodologia envolvida, resultados, discussão e lá no final, materiais e métodos. Tá? Lá no final só. Um terceiro modelo ainda, que é muito comum, agora não tão mais comum, porque as revistas online agora estão colocando muito mais informação, né? Mas era o seguinte, introdução, sujeitos e delineamento, resultados e discussão. E os materiais e métodos, eles ficavam como material online suplementar. Eles não eram parte do artigo. Então, se vocês imprimirem o artigo da internet, por exemplo, nesse modelo, o material e método não saía. Por quê? Porque ele estava em outro arquivo separado, guardado lá. Né? Vocês teriam que imprimir outro arquivo. Então, esse modelo eu não tenho visto mais tanto, mas eu tenho visto bastante, né, o crescimento desse modelo 2, onde apresenta a introdução, dá uma ideia de com quem foi desenvolvido o estudo e como, mas não descreve todos os detalhes, apresenta resultado, apresenta a discussão e lá no final coloca materiais e métodos. Muda a forma de escrever aqui? Não muda. O que muda é o local onde está no texto. Tá? Tira do meio do texto e coloca lá para o final. Tá? Por quê? Porque isso dá uma ideia de maior importância para o resultado da discussão, porque logo depois da introdução eles já vão estar ali. Tá? É bom? É ruim? Eu não sei dizer. Tá? Eu não sei dizer.
A maioria das revistas que eu tenho contato tem um modelo tradicional de introdução, material e método, resultado, discussão, mas tem algumas que mudam isso e colocam um método lá no final. Geralmente, quando a gente vai submeter e acontece isso, se não tiver nenhuma recomendação específica da revista, eu simplesmente recorto de onde está e colo lá depois da discussão. Né? Agora, se tiver alguma recomendação específica, aí tem que dar uma olhadinha nas normas sempre. Né? Então, esses são os 3 modelos, tá? Só para vocês estarem cientes aí que se vocês olharem numa revista e dizer assim, mas aqui diz que o método é depois da discussão, que coisa estranha. Tudo bem, pode ser um formato que a revista assume e funciona legal. Então, para a gente escrever o método, qual que vai ser o primeiro item? Primeiro item, nós vamos descrever quem é o sujeito da nossa investigação, né? Os nossos... E quando eu falar aqui, pessoal, sujeito, pode ser homem ou mulher, pode ser rato, pode ser camundongo, pode ser vaca, boi, pode ser célula, pode ser qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa, não necessariamente é um ser humano, tá? Então, vocês vão descrever o que é isso. Quem que é esse sujeito do estudo de vocês, tá? Então, vocês vão começar falando sobre isso, tá? São homens, são mulheres, são crianças, são idosos, é vaca, é boi, é cavalo, é C. elegans, enfim. Dentro da realidade de cada um aí, vocês vão pensar qual é o sujeito que vocês estão acostumados a trabalhar e vão descrever as informações. Agora, quanto de informação que tem que estar ali, né? Tem que ter bastante informação ali, mas ao mesmo tempo o texto não pode ser muito grande. Então, um item que é fundamental vocês sempre colocarem nos métodos de vocês é os critérios de inclusão e exclusão, tá? E aí você tem que pensar o seguinte, e aqui também pode ter alguns raciocínios variados, né? Depois a gente pode comentar sobre isso, que é o seguinte, critério de inclusão é quais são os aspectos ou características que vão permitir que aqueles sujeitos participem do meu estudo. Pode ser questões básicas como ser do sexo feminino com idade entre 18 e 40 anos, não apresentar nenhum histórico de lesão, não ter nenhum problema cognitivo. Ok, tudo isso é critério de inclusão. O que é o critério de exclusão? Vocês podem colocar lá assim, então o critério de exclusão é ser do sexo masculino, se do sexo feminino ser menor de 18 anos ou mais velho de 40 anos, ter algum problema cognitivo, ter alguma lesão. Não. O pessoal não é esse de um lado sim, do outro lado não, entendeu? O critério de exclusão é o seguinte, vocês já têm o sujeito e vão ter que excluir ele. Você já tem o sujeito, ele já foi incluído, mas aí, durante o processo, vocês têm que excluir. Então, por exemplo, se vocês vão fazer um teste de esforço, se a pessoa não conseguiu completar o teste, ela vai ter que ser excluída. Né? Se ela não foi no dia agendado no horário, ela vai ter que ser excluída. Então, não confundam, né, os itens de inclusão e exclusão. Tá? Exclusão é o que fez vocês não usarem os dados daquelas pessoas. Certo? Bom, e aí vocês vão descrever esses itens. Outra coisa importante que tem que ter no item dos sujeitos é como eles foram recrutados. E aqui, se fosse uma aula de metodologia científica, né, que não é uma área de expertise minha, a gente entraria em coisas bastante pontuais, como a forma como eles foram selecionados, se foi por conveniência, se foi aleatório, se foi randomizado, como que foi. E vai ter situações em que vocês vão ter que dizer isso. Por exemplo, se vocês estão registrando um clinical trial, por exemplo, vocês vão ter que colocar. Então, vocês vão ter que ir atrás de mais detalhes sobre isso. Mas vocês têm que dar todos os detalhes importantes de quem são os participantes, como eles foram recrutados e quais eram os requisitos para participar. Um parágrafo. Não tem que estar um texto gigante. Logo em seguida, e às vezes junto com isso, vocês vão descrever o delineamento do estudo, né? Ou o planejamento do estudo, tá? Ou o desenho experimental do estudo. Então, o que é esse item? O que ele tem que fazer? Depois que a pessoa lê esse item, ela tem que entender o que foi feito no trabalho de vocês. Tá? Então, aqui, isso envolve um pouquinho de prática, tá? Porque eu brinco com os meus alunos nas aulas presenciais que é como vocês escrevessem uma mini sessão dos materiais e métodos. Né? Então, vocês têm que contar em poucas frases tudo que vocês fizeram no método para ajudar a contextualizar e a pessoa depois entender melhor. Uma prática boa é que nem os resumos em eventos. Isso mesmo, resumo em evento, ele tem uma característica, né, de ser bastante compacto. Então, muitas vezes a gente escreve ali um desenho experimental.
A estratégia que eu gosto de fazer para esse item, e fica a minha sugestão aqui para vocês que estão acompanhando o curso, né, é fazer esse item no formato de um esquema ou uma figura. Isso vai ajudar bastante na hora de dar clareza ao texto, né, e vai ajudar bastante também o leitor a entender. Depois eu vou mostrar alguns exemplos disso. Então, nós começamos o material e método com sujeitos e delineamento. E aí, a partir disso, a gente começa a ir para os procedimentos. Afinal de contas, antes de saber o que foi feito, o leitor tem que entender com quem que foi feito. Só que se você só disser com quem que foi feito e depois forem descrever tudo que foi feito, talvez a gente demore para pegar, né, os detalhes. Então, por isso que o desenho experimental ajuda tanto. Ele já te dá uma prévia ali, né, como uma sinopse ali da história do que está acontecendo. E o principal item que tem que estar claro nesse desenho experimental é qual que é a lógica. Então, vocês estão comparando pré e pós, vocês estão comparando antes e depois, vocês estão comparando transversal, como que vocês estão? Lá na dissertação, na tese de vocês, muitas vezes a gente vai colocar, né? Esse é um estudo do tipo ex post facto, não sei do que lá, de característica isso e aquilo, e nada contra o pessoal colocar essa informação. Acho que é importante, a informação metodológica é importante. Mas isso às vezes não ajuda a entender direito o que vocês fizeram. É melhor vocês dizerem, olha, os sujeitos chegaram ao laboratório, eles foram testados quanto aos parâmetros tal, tal e tal. Após isso, eles passaram por 3 semanas de treinamento e imediatamente após o término do treinamento, eles retornaram para repetir a avaliação do primeiro dia. Esses dados foram comparados entre os grupos e também pré e pós-treinamento. Então, agora a pessoa entendeu. Agora ela vai saber que tem medidas feitas 2 vezes, que tinha 2 grupos, que vocês também têm um treinamento no meio, então tem alguma intervenção sendo detalhada mais à frente. Então, isso aí ajuda a entender. Nesse item, tem algumas áreas, né, que usam alguns jargões, algumas expressões. Né? Então, por exemplo, vamos lá, esse é um ensaio clínico randomizado paralelo duplo cego, placebo-controle. Nossa, ensaio clínico randomizado paralelo duplo cego, placebo-controle. São 7 palavras, né? E muita gente vai ler e não vai saber direito o que aconteceu. Mas, às vezes, esse termo tem que estar lá, entendeu? Por quê? Porque isso já te permite resumir muita informação para alguém que esteja avaliando a qualidade do estudo. Ele já sabe como é que foi feito. Agora, claro, a pessoa que não conseguiu entender tudo lendo só esse item, ao longo dos materiais e métodos ali, ele vai entendendo a metodologia e vai conseguindo ver o que está acontecendo. Então, cuidado com a necessidade de usar esses termos tão específicos, tá? E o risco que eles podem trazer da pessoa não entender direito o que está sendo feito. Né? Então, isso é uma coisa que vocês têm que trabalhar um equilíbrio. Tá? As análises estatísticas também que vão aparecer agora, não no desenho experimental, mas falando do item métodos como um todo. Também, ali na análise estatística, é muito importante vocês serem bastante objetivos no que foi feito, mas, às vezes, se vocês fizeram muitas análises estatísticas, talvez lá no resultado vocês vão ter que mencionar de novo o que fizeram. Então, esse item eu coloquei aqui para não esquecer de falar para vocês, mas eu vou comentar nos resultados também, porque em alguns momentos vale a pena colocar na legenda da figura lá no resultado qual era o teste que foi feito para aquele dado específico. Por quê? Porque a gente não pode ficar com a informação muito complicada, não pode ficar confuso. Né? Então, alguns itens a gente vai tentar melhorar a compreensão compartilhando eles. Coloca um pouco da informação no método, olha, a análise estatística foi de tal forma, tal abordagem, foram feitos tais e tais testes, só que depois, talvez o leitor não entenda exatamente qual teste foi feito naquela variável. Aí a gente pode mencionar lá, junto com o valor de F, P e tal, o teste que foi feito. Vou comentar algum exemplo disso na próxima aula. Então, tudo isso, né, dá para tentar resumir em imagens, né, em figuras que representam desenho experimental. Né? Então, assim, se a gente pensar que no nosso artigo a gente tem liberdade para fazer as figuras que quiser, o que vai definir vocês colocarem ou não uma figura experimental? O número de figuras que vocês têm no trabalho. Então, é uma coisa técnica, pessoal, que a gente tem que pensar também. Geralmente, um artigo ele vai ter 5 figuras e tabelas, ou seja, entre figuras e tabelas tem que chegar a 5.
Isso é outra coisa que eu vou falar na próxima aula, né? Não adianta eu começar a fazer 1000 figuras e depois não vai ter espaço. Né? Então, olha só, vocês podem usar uma figura para representar o desenho experimental. Essa figurinha que eu trouxe aqui, peguei uma figura na internet. Dá para entender o que eles fizeram olhando a figura? Então, dá, né? Os caras colocaram semente de feijão em 2 vasos. Um ia receber mais água e outro menos água. Tá? E aí depois eles iam ver não sei, o quanto de germinação que teve, né? Em um vaso que teve mais água ou menos água. Legal? Deu para entender. Então agora, mas quanta água era? Mas quantas vezes era? Mas quantas semanas foram? O desenho experimental não tem que responder isso. O item materiais e métodos tem que responder isso. O item desenho experimental dá uma ideia de como foi feito. Agora, os outros detalhes, vocês vão descrever depois. Né? Não vai ser também só com uma figura que vocês vão conseguir resolver tudo. Então, aí tem alguns exemplos de figuras, né, que vocês podem usar para o desenho experimental. Aqui tem uma mostrando, tem grupos antes, depois teve um evento, tem uma linha temporal. Então é muito importante também vocês pensarem sobre isso. Se o trabalho de vocês tem uma faixa de tempo importante, vocês podem colocar isso na figura de vocês. Vocês podem montar na figura de vocês um item com uma linha do tempo, mostrando naquela linha do tempo quantas semanas durou, quantos dias durou, quanto tempo levou para fazer, né? Porque isso também vai ajudar, pessoal, a compreensão da redação. Não quer dizer que isso vai fazer com que vocês não coloquem mais detalhes no texto. Não necessariamente isso, mas vai ajudar a entender. E hoje, pessoal, a gente tem que pensar também que além do artigo ser bom, o conteúdo, ele tem que ser atrativo. E as pessoas que leem gostam de ter figuras, entendeu? Eu sempre falo isso na aula. O cara tá dando uma palestra lá no congresso, aparece uma figura de um artigo. Por que foi aquela figura? Provavelmente porque dentre os artigos que ele tinha, aquela figura ali foi legal, ele gostou, né? E aquela figura pode ser o trabalho de vocês, ganhando um pouquinho de visibilidade aí, né, na divulgação. Claro que não é esse o objetivo, né? Aparecer no slide de uma palestra. Não é esse o objetivo, tá? Mas a gente olha a figura. E se a figura é legal, ela vai chamar atenção. E tem muita ferramenta que a gente não usa. O pessoal pensa, vocês acham como é que foi feita uma figura dessas aqui? Que foi feito com bloquinhos e setas? PowerPoint. Agora, mas eu não tenho tanta habilidade no PowerPoint. Já começa a complicar. Ou, muito menos eu não consigo nem fazer no PowerPoint, imagine outras ferramentas. Então já entram coisas, pessoal, que faz parte da nossa função de escrever. Né? Tem um site muito legal, chama BioRender. Né? Aportuguesando o nome assim, BioRender. Tá? Para quem trabalha na área de biologia, em geral, né, fisiologia, enfim, tem vários desenhos pré-prontos para vocês montarem estruturas lá. E fica muito bonito, né? Parece aquelas figuras do livro de fisiologia e biomecânica lá bonito, né? Com uma resolução boa e tal. Então a gente tem que explorar isso também, a gente tem que aprender isso, né? E vocês têm que aprender, né, a usar esse desenho experimental a favor de vocês. Vocês têm que aprender a mostrar para o leitor que aquelas figuras, tá, elas estão ali para ajudar o leitor a entender, para ajudar a pessoa que está seguindo o artigo de vocês conseguir pegar a informação de maneira mais rápida. Nem sempre os autores vão conseguir isso. Vai ter muitas vezes que vocês vão encontrar figuras que não estão legais. Né? E aí, bom, isso aí faz parte também, né? Então vai ter uma redação que não está tão interessante. Por exemplo, vocês podem ter um diagrama de caixa de texto conectado. Agora, se aquilo ali aconteceu em momentos temporais específicos, por exemplo, o primeiro teste foi feito no dia 1, o segundo teste foi feito no dia 3, o terceiro teste foi no dia 10, vocês têm que ter uma linha temporal. Eu gosto quando mostra a linha temporal, porque isso me dá uma ideia também de quanto tempo o experimento levou para cada sujeito. Então, lembrem que tudo isso vocês não precisam ter muito espaço no texto, né, para mostrar o participante de desenho experimental, e normalmente vocês escrevem junto. Né? Então, materiais e métodos, primeiro item, participantes e desenho experimental. Quem eram, como foram recrutados, quais foram os critérios,
e o que eles fizeram. O desenho experimental vai ser isso, né? Ao que eles foram submetidos. Tá? Então, tem que fazer esse exercício no texto de vocês, né? De criar esse desenho experimental, de tentar fazer essas figuras, né? Eu acho que é bem interessante e valoriza o texto. Bem, aí tem mais coisas que vão ser faladas nos métodos. Então, nós vamos para a questão de incluir as informações de metodologia que sustentam os resultados. Lembrem, pessoal, que quando a gente for escrever os resultados, tudo que tem no resultado tem que estar no método. E o contrário também é verdadeiro. Se vocês fizeram um experimento, coletaram um dado, mas ao longo do estudo aquele dado não foi mais usado, por que ele não foi mais usado? Não é porque ele não deu o resultado que vocês esperavam. É porque ele é redundante. Vocês têm 4 variáveis operacionais, as 4 mostraram o mesmo comportamento, as 4 servem para discutir uma variável teórica e vocês querem poupar espaço. Vocês simplesmente optam por não colocar aquele resultado. Então, vocês têm que tirar do método também, porque senão a pessoa vai ler no método e não vai encontrar no resultado. Parece meio óbvio isso, mas a gente encontra bastante nos artigos, né? Tem itens de procedimento, informações de procedimentos que são muito importantes e por isso que por isso que a gente fala que o método conta a historinha do artigo, né? Porque olha esse exemplo, é uma filmagem de uma coleta de sangue. Então, se você está analisando o comportamento das pessoas que sabem que estão sendo filmadas durante a coleta de sangue, vocês acham que o comportamento delas vai ser influenciado ou não? Pensa que vocês vão lá fazer um exame de sangue. Eu acho que ninguém gosta de fazer exame de sangue, né? Mas é uma coisa que a gente tem que... Eu nunca encontrei ninguém que diga assim, nossa, eu adoro ir lá tirar sangue. É uma coisa que eu mais gosto. Tá? A pessoa pode não ter nenhum problema. Tipo, não tenho medo, não tenho dor, não acontece nada. Para mim é uma coisa normal, né? Ok. Mas ninguém vai dizer assim, eu adoro, eu queria ir hoje, dá para ir? Não vai funcionar. Tá? Agora imagina alguém que já tem um receio de agulha, que não gosta muito, né? E que vai ter uma câmera ali, ó, filmando a pessoa. É óbvio que ela vai fazer uma cara de quem está super segura, super tranquila, né? E aí a conclusão do estudo vai ser, olha, todo mundo parece muito tranquilo quando vai tirar sangue, forma de dizer, né? Quando vai passar por uma coleta de sangue. Será que é assim mesmo? Vocês estão fazendo estudo observacional sobre o comportamento das pessoas. Agora, talvez essa metodologia que vocês fizeram vai estar afetando o resultado. Só que se ela não tiver escrita ali, a pessoa nunca vai saber. Então, como é que foi feito isso? As pessoas sabiam que estava sendo filmado ou não? Não, elas não sabiam, tinha uma câmera escondida. Mas depois do exame, foi perguntado se elas permitiam usar a imagem. Ah, bom. Aí, bem. Então, cuidado, né? A gente não pode estar tendo nosso resultado influenciado pelo método. Isso é um problema muito grave. Outro item que eu acho importante a gente discutir também sobre por que o método é tão importante. Quando os resultados de vocês eles são muito esquisitos comparado ao que a literatura espera ou comparado às hipóteses, né? Muitas vezes a dúvida recai sobre os métodos. Então a pessoa vai lá olhar como é que foi feito, qual foi o sujeito, e aí muitas vezes entra na questão do cálculo amostral, porque aí não tinha o número de sujeitos necessário, aquela coisa toda. É né? Um erro muito comum. Né? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Validar o resultado de vocês não é só usar uma ferramenta específica lá que funciona, mas também pensar que não adianta de nada fazer um método muito bonito e avaliar um número reduzido de amostras, por exemplo. Sobre o método, nem todo dado é resultado, já comentei, né? Tem coisas que vão aparecer no método, características do sujeito, tem coisas que quando forem variável teórica vão aparecer lá nos resultados. Cuidem também, pessoal, para não exagerar no detalhamento, né, do texto. Vocês têm que ser minuciosos, mas não podem exagerar muito. Então, uma coisa que ajuda é, se vocês estão fazendo uma análise, uma redação, sequencial com itens, vocês podem muito bem dizer que a avaliação do pós-teste foi similar ao dia 1. O dia 1 já está descrito, então ok. Agora, cuidem para não daqui a pouco dizer assim, foi igual ao feito do dia 1. Só que no dia 1, a condição era diferente. Então, aí o que foi igual? Tá? Então, cuidem isso. Tentem sempre, em seguido, girar para o mais específico. Tá? Depois, tentem também apresentar resultados na mesma sequência dos métodos. Então, medir antropometria, mostra o dado da antropometria. Medir força, mostra o dado da força. Medir ativação, mostra o resultado da ativação. Isso é o mais recomendado, né? Para resultados. Depois, na discussão, vai ser outra história. Né? E tentem sempre pensar o seguinte, se vocês estruturarem o texto, ajuda vocês.
Então, já coloquem na hora de começar a escrever os métodos um item, sujeitos e participantes, que seja, né, desenho experimental, procedimentos e análise de dados. Com esses 3 itens, você já consegue estruturar o texto, porque dentro dos procedimentos é onde vai aparecer o que foi medido e como. Né? Então, medir tal parâmetro com tal instrumento de tal forma. Depois, medir outro parâmetro com outro instrumento. Evitem colocar o nome do laboratório no estudo. A gente vê às vezes isso, mas não faz sentido, porque se o resultado depende daquele laboratório, está muito estranho. Então, aquele resultado que vocês têm, se fosse feito em outra cidade, mudaria? Não, mesma coisa, mesmo experimento, isso é uma técnica padronizada, então por que colocar o nome? Tentem usar sempre termos que deem ideia de exatidão, né? Então, concentração, frequência, né? Evitar o muito, pouco, né? Aquelas palavras que não trazem muita segurança para o texto. Usem siglas que sejam conhecidas. E cuidem também, pessoal, para não usar siglas que tem outro sentido, né? Então, teve um artigo que a gente submeteu, que a gente fez análise estatística, aquele pós-hoc da mínima diferença, né? Que é o LSD. E aí o artigo passou por um proofreading de inglês e a pessoa não era cientista, eu acho. E ela mandou um comentário, tipo, é LSD mesmo que coloca aqui? Por quê? Porque LSD pode ter uma outra conotação também na sigla, né? Então, usem siglas, não inventem siglas, é isso que eu quero dizer. Tentem não inventar siglas. Tá? Ah, mas será que existe? Pesquisa, dá um Google aí nos artigos e olha. Né? Se for um tema que você já conhece, você já sabe se tem sigla ou não. Sempre menciona a aprovação pelo Comitê de Ética, isso é obrigatório, né? E ter sido mencionado, não é só mencionar, é ter sido aceito mesmo, né, pessoal? Então, cuidado com isso, tem que aparecer nos materiais e métodos. Aonde? Normalmente, quando vocês dizem quem são os participantes, vocês vão dizer também, né, que se for humanos, né, eles assinaram um termo de consentimento, de acordo com o comitê de ética tal, e se for com outros organismos ou animais, sei lá, vocês vão colocar que foi aprovado pela comissão de ética nos animais, tá? Não precisa colocar o nome do comitê de ética. Coloquem, foi aprovado pelo comitê de ética da instituição local, certo? Se a revista exige colocar o nome, vocês podem colocar depois do peer review, certo? Porque se vocês colocam ali, vocês entregam o local e aí vocês quebram um pouco, né, o cegamento da revisão, se for esse o caso. Lembrem que a orientação que eu dei da ordem cronológica, né, talvez ela não se aplique sempre, né? Então, quando vocês estão estudando aquela questão que eu comentei na aula de introdução, acho que foi sobre causa e efeito, ali talvez tenha uma diferença entre a ordem cronológica e a mais interessante de apresentar, certo? Mas são coisas particulares, então eu estou dando uma recomendação mais geral. Quando vocês usam um método que já é descrito ou que foi padronizado por alguém, que vocês têm que colocar uma referência, usem a referência original, tá? Eu vou dar o mesmo exemplo que eu uso nas minhas aulas presenciais. Então, o cara vai lá, faz uma técnica de estresse oxidativo, TBARS. Não sei se está todo mundo familiarizado com isso, mas enfim, é uma técnica lá na bioquímica para quantificar o estresse oxidativo, que ajuda na análise lá do estresse oxidativo. E aí a pessoa coloca uma referência de 2018. Pessoal, essa técnica não foi criada em 2018. Ela foi usada por alguém e você citar essa pessoa. Vocês estão de sacanagem com a pessoa que foi lá e mostrou como a coisa funciona, né? Não. Vocês têm que citar o trabalho original. Ah, mas eu nem sei qual é. Tá errado. Devia saber. Então, vai atrás, conhece a referência original. A gente fez uma prática bem interessante no nosso grupo no ano passado, que era o seguinte. Pegava, por exemplo, o pessoal de Educação Física e Fisioterapia certamente conhece a escala de Borg, né? Que é uma escala para intensidade do esforço, que todo mundo usa, né? Um dia eu perguntei, quem já leu o artigo? Ficou aquele silêncio, né? Porque a maioria não tinha lido. Daí a gente foi lá e fez um Journal Club só sobre o artigo. E aí descobriu coisas da escala de Borg que muitos não sabiam sobre a forma de como foi, não só como foi criada, mas também como ela é aplicada, né? Então é importante, pessoal, vocês conhecerem o que estão fazendo, por favor, vocês não fiquem fazendo coisa acreditando na opinião dos outros. Vai lá e lê o trabalho e cria a tua opinião para depois replicar ele. Então, cuidado com isso. Evite informações relevantes como, por exemplo,
o nome do local, se foi feito no laboratório emprestado ou não, né? Que eu já vi esse artigo, né? Ah, os testes foram no laboratório do professor André. Tá, mas e se fosse no laboratório do professor João, ia ser diferente, da professora Maria, ia ser diferente? Não. Então, por que citou? Só porque queria dar uma moral pro professor que emprestou? Coloca nos agradecimentos, não aqui no método, né? Mas a gente vê, pessoal, cara, vocês vão começar a perceber umas coisinhas assim nos artigos quando começarem a ler agora. Se vocês pegaram o procedimento e adaptaram, tem duas coisas importantes aqui. Primeiro, se precisa de validação essa adaptação, vocês têm que mostrar. Tá? E segundo, vocês têm que mostrar que essa validação, essa adaptação não afetou os resultados de vocês. Certo? Então, mas eu não entendi, Felipe. Vocês estão fazendo um teste que a pessoa tem que correr 10 metros, mas vocês adaptaram, vocês estão fazendo ela correr em 8 metros. Isso afetou o resultado de vocês? Ou não? A repetibilidade dos testes mudaram? Ah, não sei. Tem que testar antes, então. Para depois dizer, olha, a gente fez, mas a relação entre a classe não mudou, não teve diferença, parece que está tudo certo. Então, tem que avançar nisso. Quando vocês usam reagentes, pessoal mais da área de biologia molecular, celular, bioquímica, fisiologia, quando usa reagentes, tem que citar, pessoal, qual é o fabricante e todos os detalhes pertinentes, porque às vezes o reagente pode influenciar um pouquinho no resultado. Não é que ele invalide, não é isso. Mas o tipo de reagente utilizado pode afetar o resultado. Então tem que aparecer no texto. Tá? A data que o experimento foi feita não precisa aparecer. Só quando você está estudando coisa muito específica. Sei lá, coletei dados durante a maratona de Londres. Quando? No dia tal, do ano de 2018, 2019, que seja. Né? Então, ou estudo sobre o clima, muitas vezes dizem, durante o verão, entre os dias tal e tal. Né? Sempre dê em detalhes da abordagem estatística e dá detalhes da abordagem estatística, pessoal, não é dizer assim, os dados foram analisados considerando a média e o padrão, foi feito o teste Shapiro-Wilk para normalidade, né, se tiver menos de 30 amostras, e os dados foram comparados pré e pós. Isso não é dar detalhes. Tá? Vocês têm que dizer o que vocês compararam. Tá? Então, as variáveis tal e tal, tal foram comparadas pré e pós com teste tal. As correlações foram verificadas por tal teste. Então, vocês têm que ajudar a pessoa a entender qual foi a abordagem estatística, porque vocês sabem que isso influencia muito o resultado. Né? A mesma coisa quem trabalha com processamento de sinais. Tá no método vai ter que descrever qual foi a taxa de amostragem, o filtro, os critérios, né? Toda aquela coisa tem que estar aparecendo lá. Quando tem um referencial para dar suporte, isso facilita, porque vocês já estão replicando alguma coisa que alguém mostrou que, de certa forma, funciona. Né? Citar o pacote estatístico, eu acho desnecessário. Eu, normalmente, quando eu escrevo, não coloco. Né? Agora, quando, sei lá, estou colaborando com alguém, a pessoa já escreveu ali, deixa ali. Né? Por que eu digo isso? Porque a estatística são equações aplicadas, entendeu? Vocês podem fazer estatística no Excel, no MATLAB, no SPSS, no GraphPad, no Stata, no que seja, ou até mesmo com papel e caneta. Né? Então, teoricamente, o software utilizado não vai ter nenhuma implicação sobre o resultado. Eu mesmo já comparei alguns deles, assim, porque eu tinha uma dúvida, né, sobre os valores de P e coisa assim, de fato, dá tudo muito parecido, muda lá na 50ª casa decimal, às vezes, né? Então, assim, dizer qual é o pacote estatístico não é uma coisa que seja fundamental. Agora, eu concordo que muitas vezes, se vocês não colocarem, editor revisor vai dizer qual foi o pacote estatístico que foi colocado, foi testado. Né? Então, já comentei sobre as referências dos protocolos para tentar diminuir um pouquinho, né, o volume de texto. Né? Eu acho que isso é uma ideia boa, mas, claro, lembrando sempre as particularidades do estudo de vocês, né? E qual a revista também, pessoal, isso influencia bastante. Vou dar um exemplo. Dentro da biomecânica, para fazer captura de movimento. Então, vai lá, a gente coloca no corpo da pessoa algumas referências, né, que as câmeras captam para reconstruir aquele movimento. Beleza. Trocando em miúdos seria isso. Só que essas referências no corpo da pessoa têm lugar certo para colocar. Então, se vocês escreverem para uma revista de biomecânica pura, Journal of Biomechanics, que é só biomecânica, e dizerem que vocês colocaram os marcadores de acordo com o protocolo Ellen Reis de tal referência, talvez os revisores não perguntem nada. Agora,
se vocês têm o mesmo estudo e vão mandar lá para Physiology Behavior, que não é uma revista específica de biomecânica, talvez lá vocês, além de citar o protocolo de Ellen Hayes, vocês vão ter que dizer que os marcadores foram em proeminências ósseas de tal, 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 tal lugar. Vocês entendem a diferença? Porque talvez lá o leitor ele não encontre tão facilmente essa informação como o leitor do jornal específico. Então, esse é um balanço que não tem uma regra. Vocês vão ter que definir isso de acordo com o que vocês estão escrevendo. Tá? Tentem escrever o método durante a execução do protocolo já. Não só para ganhar tempo, eu acho que a gente não pode pensar a redação em como algo que tem que ser feito de maneira rápida. Ela tem que ser feita de maneira objetiva. Se vocês conseguirem ter tudo claro na ideia de vocês, né, a pergunta, a hipótese, o resultado, a conclusão, vocês vão escrever rápido. Né? A questão é para vocês otimizarem o tempo e não perderem algum detalhe dos métodos que depois, na hora de escrever, vocês não lembram mais. Então, anotem algumas coisas, né? E aí depois vocês já vão construindo durante a execução, certo? Tempo verbal já falei também. Método já passou, né? Então, no passado. Então, aqui tem alguns exemplos agora para finalizar a aula. Então, nessa revista, eles escrevem materiais e métodos e alguns itens, né? Então, são 4 itens. Isso aqui são os métodos do artigo. Pessoal, isso aqui é um artigo publicado numa revista de impacto. Olha o tamanho do método. Né? Ali. Tá? Então, eles descrevem os materiais, os suprimentos que foram, onde foi feito. Eles usam referência para salvar espaço. Esse exemplo vocês podem olhar com calma depois, né? Eles dão algumas informações fundamentais para repetir o experimento, né? Então, lembrem, né? Isso é fundamental. E eles informam, né? A estatística que foi usada. Não parece nada complexo, né? Por que quando a gente vai escrever é tão difícil, né? Então vamos ver alguns exemplos de métodos apresentados de maneira atraente, ou seja, que está legal. Esse é um artigo que foi publicado na ID in Cell, é uma revista com um fator de impacto bom, né? Aqui esse print aqui não é desse ano, né? Mas nesse ano era 5.7 fator de impacto, mas deve ser algo assim ainda. E esse artigo aqui, lá em 2012, ele foi eleito o melhor artigo do ano na revista. Tá? Eu não me lembro, não me perguntem o critério, não sei. Só sei que estava lá best paper, então vou pegar esse exemplo. Então, olha lá. No resumo, eu fiz uns risquinhos aqui, mas vou fazer um risco melhor. Aqui tem a introdução, né? Então, introdução, já teve aula sobre isso, né? Contextualizando o porquê a pergunta é importante, para que ela tem que ser respondida, o que ela pode trazer de novidade. E aí aqui, ó, ele descreve os métodos. Nessas 3 linhas aqui, ele descreve os métodos. E depois eles mostram os resultados. Então, reparem que depois vocês podem olhar esse texto com mais calma. Vocês vão ver que tem uma coisa bem interessante que acontece aqui nesse resumo e em vários outros. É combinar o objetivo com o método. Então, eu combino o objetivo com o método. Ao mesmo tempo que eu mostro mais ou menos onde eu quero chegar, eu conto um pouquinho do que eu fiz de desenho experimental. Então, é uma forma também, né, de ganhar espaço, principalmente. Depois eles descrevem, olha lá, nos procedimentos experimentais. Vejam só, essa revista aqui, ó, já não coloca materiais e métodos, ela coloca um outro item, procedimentos experimentais. Tudo bem, significa a mesma coisa. Animais, dieta, teste de tolerância à glicose, medida da taxa metabólica, longevidade, atividade na roda de exercício e análise estatística. Então, eles colocaram aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subitens dentro do método para ajudar eles a escrever de maneira mais objetiva e em ordem cronológica, né, dentro do contexto aí, o protocolo. Certo? Então, dá para fazer isso. Usem esses subtítulos a favor de vocês. Pode acontecer uma coisa que é o seguinte, na hora de submeter o artigo, a revista vai lá e diz assim, os métodos não devem ter subtítulos. Tem revistas que são assim, por exemplo, o Journal Science and Medicine Sports, é uma revista na área de exercício muito boa, né? Fator de impacto quase 4 atualmente. O método deles é sem subtítulos. E além de tudo, o artigo de lá é 3.000 palavras, né, pessoal? Então, essa revista aí tem que ser mega objetivo para escrever para ela. Então, olha só, nesse item, vocês pensam, mas aí eu escrevi como o Felipe sugeriu, e chegou aqui agora não tem esses itens. Não tem problema nenhum, vocês apagam eles e, se necessário, adicionem algumas frases de transição entre um parágrafo e o outro. Pronto, problema solucionado.
Aqui tem outro artigo, olha só. Tem uma figura mostrando o desenho experimental. Claro, no artigo não está dessa forma, porque eu colei a figura aqui logo abaixo do resumo, né? Mas eu tenho o resumo. Então, no resumo, de novo, eles combinam o objetivo com o método, né? Depois ele descreve um pouquinho a análise estatística e apresenta os resultados. E aqui no desenho experimental, eles dizem, olha, teve um pré-teste, depois os grupos foram, né, os participantes, desculpa, foram dedicados a diferentes grupos, eles tiveram uma intervenção, que no caso aqui era 40 horas de jogar videogame, meu filho ia gostar de ser sujeito nesse estudo, 40 horas jogando videogame, e depois faziam pós-teste de novo, certo? Então, o pré e pós aqui, os dois é uma bolinha igual, então isso dá uma ideia de que o pré e pós foi a mesma coisa, né? E depois as intervenções. Então, reparem como é um desenho muito simples, vocês podem fazer isso aqui no PowerPoint em 2 minutos, né? Por favor, usem a ferramenta de alinhar ali, né, no PowerPoint, fica bonitinho. E aí está ajudando a pessoa a entender. Então, vocês estão escrevendo um método de maneira mais atraente. Depois, lá no texto, eles começam falando sobre como os sujeitos foram recrutados e depois descreve os procedimentos. Agora vamos mostrar alguns exemplos de métodos apresentados de maneira pouco atraente. Eu vou pegar uma situação específica para ilustrar isso. Então, esse é o artigo. Se vocês forem ver, essa revista é uma revista boa, não é uma revista de impacto baixo, né? Então, eles começam legal, tá lá, tem o negócio do comitê de ética no início, depois eles falam dos pacientes que foram envolvidos, e aí começa uma mescla de resultado e de método. Já tem a figura 6 no meio dos resultados, depois a figura 7 no meio dos resultados, depois tem a tabela que já está com resultados no meio dos métodos, e aí continua a sessão de métodos. Então, reparem só que esse exemplo, onde traz figuras por meio do método, ele não está legal. Por quê? Porque ele está mostrando coisa que ainda não está explicada. Então, tem coisas ali que a pessoa nem sabe direito o que foi feito, como é que foi comparado, e já tem aquela figura ali. Agora, por que isso acontece? Será que os autores queriam fazer assim quando eles começaram a escrever o artigo? Talvez não. Mas reparem que eles têm, só aqui nesse recorte do artigo que eu fiz para vocês já viram que eles têm 2 tabelas e 7 figuras. Então tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. E aí não tem onde botar, literalmente. Daí acontece o quê? Onde é que eu vou colocar essa figura? Coloca ali então no método, coloca não sei aonde. E aí bagunça todo o texto, né? E foi aceito. Foi aceito. Por quê? Porque provavelmente a contribuição do artigo é boa, né? Agora, qual é a crítica aqui? A crítica aqui é uma crítica de estrutura, tá? Não de conteúdo, a gente nem leu o artigo, mas é uma crítica de estrutura. Por quê? Não facilita a leitura esse monte de figura de resultado no meio do método. O ideal, nem sempre é possível, mas o ideal é a gente conseguir organizar as sessões dentro dos seus limites. Então, vocês podem encontrar coisas dessa forma. Eu, quando encontro um exemplo assim, primeiro eu guardo, né, para as aulas de redação. E segundo, eu tento entender o porquê. Então, aqui provavelmente foi muita figura, não tinha muito o que fazer, né? E acabou que as sessões de resultados depois já tinham mais itens, né? E isso acaba complicando a redação. Então, finalizando, vamos pensar o seguinte: o que a gente viu hoje? Quais as perguntas os métodos têm que responder? Então, está lá no início da aula. Qual o tempo verbal? Então, a gente escreve no passado. A diferença de voz ativa e passiva nos métodos eu comentei, né, na aula anterior, que se a tarefa é mais importante do que quem fez ela, vocês podem usar a voz passiva. Então, por isso que aqui a gente diz muitas vezes, os dados foram coletados, tá? Porque não interessa dizer quem coletou os dados. Aí tudo bem usar a voz passiva nos métodos, é onde aparece muito nos artigos, né? As frases de transição, elas vão aparecer quando vocês não têm os subitens, né? Em alguma revista que não permita colocar os subtítulos, né? Vocês vão tentar estruturar a sequência sempre na ordem cronológica, né? E vão evitar figuras e tabelas nos métodos, à exceção de uma figura para o desenho experimental e, se for o caso, uma figura ou tabela com algum resultado dos participantes que sejam importantes de descrever, mas não sejam resultados discutíveis depois. O resto tem algumas informações adicionais que foram faladas hoje sobre a questão de clareza, construção do desenho experimental. Eu gastei muito tempo na construção do desenho experimental hoje, porque eu acho a principal parte do método.
E ele muitas vezes já está construído antes na hora da concepção do estudo. Então não vai ser difícil vocês colocarem ali. O resto, pessoal, é descrever o que foi feito. Tá? E sempre descrever o que foi feito pensando que alguém tem que ler aquilo e conseguir replicar. Então, eu estou fazendo uma determinada análise. O que a pessoa precisa saber para conseguir repetir? É isso que vai no método, certo? Esse é o material de referência que a gente tem usado para nossas aulas. Hoje nós encerramos, né, a nossa sexta aula, então, sétima aula, né? Não, sexta aula, desculpa. Faltam mais 4 aulas só, já estamos quase chegando aí na reta final. Na próxima aula nós continuamos com os resultados. Vamos falar bastante sobre algumas coisinhas que hoje eu comecei a comentar sobre os métodos, sobre construção de figura, sobre o que é discutido, o que não é, o que eu descrevo no método ou não, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso também junto com os resultados. Espero que vocês continuem com a gente aí na semana que vem, tá bem? Valeu por hoje e se quiser já continuar estudando, já pode continuar agora, logo depois da aula.